Você já parou para pensar que o caos que se instalou na sua vida pode ser, na verdade, a resposta mais direta de Deus às suas orações mais profundas? Nós clamamos por mudança, por avanço, por bênçãos, mas nos apavoramos quando o chão começa a tremer. A verdade é que Deus não traz suas maiores dádivas enquanto você permanece confortavelmente no mesmo lugar, pensando da mesma forma e agindo da mesma maneira. O processo dele começa de uma forma que desafia nossa lógica. Ele agita o seu espírito, semeia uma santa inquietação e permite que situações surjam com o único propósito de te arrancar da sua zona de conforto. É exatamente por isso que, de repente, amizades que pareciam rochas sólidas começam a se desfazer. Oportunidades que você considerava garantidas escorrem por entre seus dedos. Você pode sentir como se cada pilar da sua vida estivesse desmoronando. E nesse vácuo de incerteza, a voz do inimigo tentará plantar a mentira mais cruel, a de que Deus te esqueceu. Mas ouça-me com toda a atenção do seu espírito hoje. Essa desordem, essa quebra, essa solidão avassaladora não é um sinal de punição ou abandono. Pelo contrário, é a evidência mais clara e inegável de que ele está em movimento, preparando o terreno para fazer algo extraordinariamente grande e novo em sua história. Este não é um processo de destruição, mas de preparação divina. O que você percebe como perda, Deus está tratando como poda, removendo o que é temporário para dar lugar ao que é eterno. O que você sente como rejeição, ele está orquestrando como um redirecionamento sagrado. Portanto, não lute contra essa temporada. Não amaldiçoe o silêncio. Abrace este processo, pois cada tremor, cada lágrima e cada porta fechada são os primeiros sinais de que a maior bênção da sua vida está mais perto do que você jamais imaginou. Antes de mergulharmos nesta palavra poderosa, se você se sente perdido ou em meio a uma tempestade neste exato momento, quero que você digite "Eu creio" aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de fé poderosa juntos agora mesmo. E eu te peço, não saia deste vídeo, pois o que Deus vai revelar hoje pode ser a chave que muda para sempre a forma como você enxerga a sua dor. Amizades que pareciam inabaláveis começam a desaparecer. Oportunidades que você achava que eram suas escorrem por entre seus dedos. Você pode sentir como se tudo estivesse tremendo ao seu redor. E nesse momento, o inimigo tentará sussurrar mentiras em seu coração, dizendo que Deus se esqueceu de você. Mas ouça-me hoje, ele não se esqueceu de você. Ele está te preparando, abrindo espaço em sua vida para algo maior. Ele está removendo o que é temporário para poder te dar o eterno. Não lute contra isso. Abrace-o, pois este é o primeiro sinal de que Deus está prestes a fazer algo grandioso. Outro sinal de que Deus está prestes a abrir uma grande porta em sua vida é a manifestação de obstáculos inesperados. Quando você menos espera, surgem desafios que antes não estavam presentes. Pessoas que você considerava aliadas podem se tornar adversárias. Situações que pareciam simples se complicam, e o caminho que parecia livre de obstáculos agora está repleto de barreiras. Essa resistência incomum não é por acaso. O inimigo está ciente do potencial da bênção que está por vir e fará de tudo para tentar desviá-lo do caminho traçado por Deus. As batalhas
se intensificam, as decepções se multiplicam e as distrações parecem estar em todos os lugares. No entanto, não se deixe abater pela aparente adversidade. Lembre-se de que a magnitude da bênção é proporcional à intensidade da batalha espiritual travada. Permaneça firme na fé, mantenha-se em constante oração e confie que o fim da luta está próximo, pois após a tempestade virá a bonança e você estará pronto para atravessar a porta que Deus abriu para você. Então, haverá um período de silêncio que ecoará em sua alma, um vazio que parece consumir todos os sons. Você clamará por respostas, buscará sinais, mas o céu parecerá distante e mudo. Em meio a essa quietude desconcertante, você se sentirá perdido, desamparado, questionando se Deus o abandonou. No entanto, saiba que o silêncio do Altíssimo não é indiferença. É sim um convite para confiar além das palavras, para encontrar fé na ausência aparente de respostas, pois é nesses momentos de aparente abandono que ele está mais perto do que nunca, tecendo os fios invisíveis de seu plano divino em cada silêncio eloquente. Outro sinal revelador de que Deus está prestes a abençoar você de maneira extraordinária é quando ele o chama para abrir mão de algo que tem sido uma parte significativa de sua vida. Pode ser um relacionamento que você considerava essencial, uma carreira na qual investiu tempo e esforço, um hábito arraigado que lhe trazia conforto, ou até mesmo um sonho pelo qual você lutou arduamente. Essa convocação divina para deixar algo para trás pode parecer desafiadora e dolorosa, pois nos apegamos ao familiar, ao seguro, ao conhecido. No entanto, é nesse ato de renúncia que se encontra a chave para receber algo ainda maior da parte de Deus. Ele não está simplesmente pedindo para abrir mão por abrir mão. Ele está preparando o terreno em sua vida, removendo os obstáculos que impedem a chegada da bênção extraordinária que ele tem reservada para você. Portanto, confie no processo divino de soltar e permita que Deus faça sua obra sobrenatural em sua vida. Você sentirá uma expectativa crescente em seu espírito, como se estivesse à beira de algo grandioso e transformador. Mesmo sem conseguir explicar completamente, você terá a certeza de que algo está prestes a se desdobrar em sua vida. Portas que antes pareciam trancadas começarão a se abrir. Oportunidades inesperadas surgirão em seu caminho e o favor seguirá você onde quer que vá. As pessoas ao seu redor começarão a profetizar coisas que confirmam o que Deus já sussurrou ao seu coração. Antes de começar, deixe um like se você crê que Deus tem algo grande para a sua vida e se inscreva no canal. Essa sensação de antecipação não será apenas uma emoção passageira. Será uma certeza enraizada em sua alma de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Mantenha-se firme, pois o melhor de Deus está mais perto do que você imagina. Deus frequentemente conduz seus filhos por um período de isolamento antes de derramar suas maiores bênçãos sobre eles. Assim como Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel para fora do Egito, e como Davi foi ungido rei, mas teve que permanecer anos se escondendo antes de assumir o trono, você também pode se encontrar
em um lugar de solidão aparente. Este tempo de isolamento não é um castigo, mas sim preparação. É nesses momentos de solidão que Deus molda o caráter, fortalece a fé e revela sua presença de maneira íntima. Ele está forjando em você a resiliência necessária para suportar o peso da bênção que está por vir. Portanto, não tema a solidão, pois é nesse lugar quieto e separado que Deus opera milagres silenciosos e prepara o terreno para a manifestação do extraordinário em sua vida. Outro sinal revelador de que Deus está prestes a abençoar você de maneira extraordinária é quando Ele começa a aumentar sua fome espiritual de uma forma que você nunca experimentou antes. Você sentirá um desejo profundo por sua presença, uma ânsia por mergulhar mais fundo em sua palavra e uma sede insaciável por comunhão com Ele. As coisas que antes satisfaziam sua alma agora parecerão vazias e superficiais. As conversas que antes o distraíam não terão mais o mesmo apelo, pois seu coração estará voltado para buscar mais de Deus. Essa intensificação da fome espiritual não é mera coincidência, é um sinal claro de que Deus está atraindo você para mais perto dele, pois ele está prestes a realizar algo novo e poderoso em sua vida. Quando sentir essa fome crescente, não a ignore, alimente-a, busque-o como nunca antes. Pois, como está escrito em Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus desafiará sua fé como nunca antes e testará sua paciência de maneiras inesperadas e profundas. Ele permitirá que circunstâncias se apresentem diante de você que exigirão uma confiança absoluta nele mesmo quando tudo ao seu redor parecer incerto. Esse teste não será apenas sobre a força da sua convicção, mas também sobre a firmeza da sua esperança e a solidez da sua perseverança. Você será levado a um lugar onde precisará se agarrar à promessa de Deus com todas as suas forças, mesmo quando a lógica humana sugerir o contrário. O desafio será grande, as provações serão intensas, mas saiba que é nesses momentos de maior pressão que o caráter é refinado e a fé é fortalecida. Confie no Senhor em meio às adversidades, pois Ele está preparando você para receber o extraordinário que Ele tem reservado para a sua vida. À medida que o momento da sua virada se aproxima, você começará a experimentar uma série de coincidências surpreendentes e eventos aparentemente aleatórios que se encaixam perfeitamente para abrir caminho para a sua bênção. Coisas que antes pareciam desconexas e sem sentido começarão a se alinhar de maneira tão perfeita que você não poderá ignorar a mão de Deus agindo em sua vida. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis serão removidos suavemente do seu caminho. As portas que estavam fechadas se abrirão sem esforço, e as pessoas certas surgirão no momento exato para te apoiar. Você perceberá que cada detalhe, por menor que seja, foi cuidadosamente orquestrado pelo Senhor para preparar o cenário para a manifestação da sua grande bênção sobre você. E quando menos esperar a manifestação do extraordinário, acontecerá de forma tão surpreendente que você não terá dúvidas de que é uma intervenção divina. As peças do quebra-cabeça da sua vida se encaixarão perfeitamente, revelando um quadro
muito maior e mais belo do que você poderia ter imaginado. Portas que antes pareciam seladas se abrirão diante de você, conduzindo-o a novos caminhos repletos de oportunidades e possibilidades. O favor de Deus o envolverá como um manto, abrindo portas que ninguém pode fechar. Se esta mensagem tocar seu coração, comente e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E quando esse momento chegar, você reconhecerá que cada desafio superado, cada lágrima derramada e cada obstáculo vencido valeram a pena, pois Deus estava trabalhando silenciosamente nos bastidores para preparar o cenário para a bênção extraordinária que Ele tinha reservado especialmente para você. Prepare-se, porque algo grande está chegando. Mantenha-se fiel e, quando acontecer, dê toda a glória a Deus. É por isso que os relacionamentos desmoronam antes mesmo de começarem. É por isso que ninguém parece ficar. Não é uma maldição, é consagração. Você chorou à noite, não é? Você olhou para o teto ou para as estrelas e sussurrou: Senhor, o que há de errado comigo? Mas os céus permaneceram em silêncio. Não porque Deus está calado, mas porque Ele está te ensinando a ouvir não as respostas que você quer, mas a verdade que você precisa. E a verdade é esta: você não está sozinho. Você está escondido. Você está escondido na mão de Deus, até que o tempo certo chegue. Muitos não conseguem lidar com a glória da sua luz. Muitos são atraídos pela sua luz, mas repelidos pelo seu fogo. Eles se aproximam e sentem o calor da sua presença, mas quando tocam a chama da sua vocação, recuam. Eles não foram enviados por Deus. Eles foram enviados pela solidão, pela luxúria, pelo desejo egoísta, mas não pelo Espírito. E assim, o Senhor, em sua misericórdia, em sua proteção divina, não permite que suas raízes se entrelacem com as suas. Você precisa entender o peso de ser escolhido. Não é glamuroso, nem sempre é alegre, é pesado, é doloroso, é solitário, mas é sagrado e vale a pena. Pois como está escrito em 2 Coríntios 6, versículo 14, que comunhão tem a luz com as trevas? Você acha que os profetas de antigamente caminhavam de mãos dadas com amantes e companheiros? Não, eles caminhavam com Deus, e isso era suficiente. Você acha que Jesus chorou no Getsemane porque estava cercado de amigos fiéis? Não. Ele chorou sozinho, enquanto seus companheiros mais próximos dormiam. Escolhidos, ouçam-me. Seu isolamento não é punição, é preparação. É o casulo sagrado onde Deus forma o aço do seu espírito. É a fornalha onde Ele queima toda impureza que contaminaria sua missão. E até que o trabalho esteja concluído, Ele não permitirá que um falsário entre no seu coração. Você pergunta: por que não posso simplesmente ter alguém para caminhar comigo? Mas deixa eu te perguntar: pode um cego guiar outro cego? Não cairiam ambos em um buraco? A pessoa que você deseja deve ser capaz de carregar o peso da sua vocação. Ela não deve competir com sua unção. Não deve ressentir seu fogo. Não deve te distrair da sua missão. E esse tipo de pessoa é raro. Esse tipo de pessoa é forjado no mesmo fogo que você está atravessando agora. Esse tipo de pessoa não nasce no mundo, ela nasce no espírito. E então, você espera, e enquanto espera, o diabo sussurra: você não é digno. Você está esquecido. Você não é amado. Mas o diabo é mentiroso.
Você não é desamado. Você é profundamente amado por aquele que te formou em segredo. Você não está esquecido. Você está gravado na palma da sua mão. Você não é indigno. Você é tão precioso que o próprio céu te vigia como um falcão. Que o mundo zombe da sua solteirice. Que eles postem suas fotos e exibam suas linhas do tempo. Que eles presumam que têm o que você não tem. Mas ouça-me agora. Você tem algo que eles não podem fabricar. Você tem um destino. Você tem uma cobertura divina. Você tem o sussurro de Deus ecoando no seu espírito. Você tem o óleo do céu pingando da sua alma. É por isso que você é diferente. Deus é ciumento por você e seu ciúme não é mesquinho, é protetor. Ele vê o que você não pode ver. Ele conhece os corações daqueles que você deseja que ficassem. Ele vê a manipulação por trás dos elogios. Ele vê a imaturidade espiritual por trás da atração. Ele vê o compromisso por trás da conexão. E ele intervém não para te machucar, mas para te proteger. Você tem uma missão a cumprir. Você tem demônios a expulsar. Você tem altares a derrubar. Você tem gerações a restaurar. E essa missão não pode ser descarrilada por um envolvimento romântico que Deus não ordenou. Então, pare de chorar pelo que se foi. Pare de lamentar o relacionamento que nunca floresceu. Quer uma surpresa especial? Assista até o final e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pare de questionar o silêncio. Deus não está te privando de amor. Ele está te protegendo de se contentar com pouco. Você é chamado a um padrão mais elevado. Você é chamado a uma intimidade sagrada, não apenas com uma pessoa, mas com a presença do Todo-Poderoso. Há um amor maior que o romantismo. Há uma conexão mais profunda que a afeição. Há uma união mais sagrada que o casamento. É a união entre uma alma e seu Criador. Essa é a intimidade que Deus está te chamando para nesta temporada. Essa é a conexão que não pode ser quebrada. Essa é a relação que te sustentará quando todas as outras caírem. Eu sei que não é fácil. Sei que seu coração dói. Sei que as noites são longas e as lágrimas são reais. Mas, escolhido, levante a cabeça, enxugue os olhos, endireite as costas. Você está na companhia da grandeza, pois todo homem e mulher poderosos de Deus caminharam pelo caminho da solidão. Todo ungido lutou com o silêncio. Todo verdadeiro servo clamou: Senhor, é este o preço do teu chamado? E o Senhor responde: sim, mas vale a pena. Há uma coroa te esperando. Há um destino com seu nome. Há uma pessoa, sim, uma pessoa real, sendo preparada no mesmo fogo, com a mesma devoção, com a mesma fome por Deus. E quando o tempo certo chegar, nem um momento antes, nem depois, o Senhor os unirá. E não será forçado, não será confuso, não será cheio de ansiedade, será divino, será claro, será santo. Mas até lá, ele diz: caminhe comigo. Deixe-me ser seu primeiro amor. Deixe-me ser seu companheiro mais próximo. Deixe-me te segurar quando a noite estiver fria e o silêncio for alto. Deixe-me falar ao seu coração quando ninguém mais entender. Deixe-me te completar de maneiras que nenhum humano jamais poderia. Queridos, escolhidos, o mundo não entende seu isolamento porque o mundo não entende sua vocação.
Não espere validação daqueles que não estão caminhando o seu caminho. Não deseje companhia mais do que deseja a presença dele. Não persiga o amor mais do que persegue o Senhor, pois o que você persegue se torna seu mestre, e há apenas um mestre digno da sua alma. Que sua solidão te leve a orar mais profundamente. Que seu coração partido te leve a mergulhar mais fundo na palavra. Que seu desejo por conexão te conduza não às pessoas, mas ao lugar secreto. Pois é no lugar secreto que Deus fala. É no lugar secreto que Ele fortalece. É no lugar secreto que Ele revela o que os outros não podem ver. Muitos estão em relacionamentos, mas se sentem vazios. Muitos estão cercados de pessoas, mas se sentem sozinhos. Mas você, embora caminhe sozinho, caminha com Deus. E isso, meu amigo, é um tesouro maior que o mais belo romance que este mundo pode oferecer. Ele é suficiente e nele você é completo. Quando Deus te marca, Ele marca cada centímetro da sua alma com um propósito. E o propósito tem um custo, não é leve, não é casual e nunca é dado a qualquer um. Há muitos que desejam a bênção, mas não querem o fardo. Eles anseiam pela glória, mas resistem à preparação. Eles perseguem a coroa, mas fogem da pressão. Mas você, escolhido, não foi chamado para o caminho fácil. Você foi convocado pelo Todo-Poderoso para caminhar pelo caminho do fogo, da solidão, da santificação. E este caminho, embora estreito e íngreme, leva diretamente ao coração de Deus. O isolamento não é uma gaiola, não é uma prisão. É um santuário sagrado. É onde Deus remove as distrações. É onde Ele revela os verdadeiros motivos do seu coração. É onde Ele te prepara para liderar, para resistir, para guerrear no Espírito. Se Ele permitisse que você se conectasse romanticamente antes que seu espírito estivesse maduro, antes que seu discernimento estivesse afiado, você confundiria paixão com amor, uma necessidade emocional com uma confirmação espiritual. E assim, em sua misericórdia, Ele te segura. Ele fecha portas. Ele faz corações se afastarem. Ele te protege de conexões falsificadas, não para te punir, mas para preservar a pureza do seu futuro. E deixa eu te dizer isso com um trovão na minha alma: se Deus te escolheu, sua solidão é santa, é sagrada, é tempo consagrado. Não ouse desprezá-la, não a desperdice buscando validação. Não troque sua preparação divina por companhia temporária, pois a companhia de uma pessoa sem propósito te custará mais do que sua paz, te custará seu destino. Falo àquele que questionou seu valor, porque alguém se afastou. Ouça-me, rejeição é redirecionamento. Quando Deus permite que alguém saia da sua vida, nem sempre é um ataque. Muitas vezes é um ato de misericórdia divina. Ele vê o que você não pode. Ele sabe o que está abaixo da superfície. E Ele prefere que você suporte uma dor temporária a sofrer uma vida inteira de sabotagem espiritual. Gosta do conteúdo? Clique em curtir, comente sua opinião e se inscreva para mais mensagens inspiradoras. Ele te ama demais para te deixar se contentar com pouco e você deve confiar nele. Deve confiar nele quando as noites são silenciosas. Deve confiar nele quando todos ao seu redor estão celebrando noivados, casamentos, aniversários. E você está lá, segurando sua Bíblia, com mãos trêmulas, perguntando quando o Senhor e Deus sussurra de volta. Quando o seu coração for meu e somente meu.
Mas esse é o verdadeiro teste. Não é. Você pode amar a Deus quando não há ninguém segurando sua mão. Você pode caminhar em obediência quando ninguém está olhando. Você pode louvá-lo no vale antes que a promessa chegue. É aí que os campeões são feitos. É aí que os guerreiros são forjados. É aí que a intimidade com Deus é aprofundada além das palavras. Você nunca foi chamado para se encaixar. Você nunca foi projetado para se misturar com a multidão. Você foi separado antes do seu nascimento ter sido no ventre com glória no seu nome. Não se desculpe por ser diferente. Não esconda seu óleo para deixar os outros confortáveis. Não suprima sua vocação para atrair companhia. Você só será verdadeiramente amado quando for verdadeiramente conhecido. E você só pode ser verdadeiramente conhecido quando se posicionar com ousadia na identidade que Deus te deu. Sua unção ofenderá alguns. Sua paixão intimidará outros. Sua clareza exporá a confusão daqueles ao seu redor. E então, eles partem. Mas a partida deles é um sinal de que a mão de Deus está sobre você. Pois quanto mais ele aumenta o fogo, mais o desnecessário cai. Não é rejeição, é refinamento. O inimigo quer que você pense que está sozinho porque há algo errado com você. Mas ouça isto, quanto maior a vocação, maior a poda. Quanto mais profundo o poço, mais longa a escavação. Quanto mais precioso o diamante, mais intensa a pressão. Deus não está te punindo. Ele está te preparando para algo maior que seu desejo por conexão romântica. Ele está te preparando para carregar sua glória. Ele está te preparando para mudar gerações. Ele está te preparando para ser sem distrações, sem compromissos e inabalável na sua obediência. Olhe para o mundo hoje. Tantos estão presos pela ilusão do amor, envolvidos em laços que nunca foram destinados a ser. Eles confundem química com aliança, charme com caráter, atenção com afeição. Mas você, Deus, está te ensinando a discernir. Ele está treinando seu espírito para reconhecer o que é dele e o que não é. Porque o inimigo sabe que se não pode te destruir com o fracasso, ele te distrairá com a afeição. E a distração é a inimiga do destino. É por isso que Deus é ciumento pelo seu coração. Ele não quer apenas uma parte de você. Ele não quer seus domingos enquanto sua mente está em outra pessoa. Ele quer todo o seu ser. E até que ele seja seu primeiro amor, sua maior alegria, seu firme fundamento, ele não te dará um relacionamento que compita com ele. Você pode dizer, mas eu estou pronto. Esperei, ore, e o silêncio ainda persiste. Ouça-me só porque você está pronto, não significa que a outra pessoa está. Só porque seu coração está aberto, não significa que o dela está alinhado. Deus está orquestrando algo que não será apenas para sua alegria, mas a alegria será para sua glória. E esse tipo de relacionamento leva tempo, requer precisão celestial, requer maturidade espiritual de ambos os lados. O que Deus está preparando para você não é comum, não será superficial, não será de curta duração, não será enraizado na atração, será enraizado na missão. Não apenas confortará suas emoções, alimentará seu propósito. E quando vier, você entenderá porque tudo mais teve que falhar, porque todos os outros tiveram que se afastar, porque você teve que passar anos em silêncio, porque o que Deus está gerando na sua vida não é para os fracos de coração. Escolhido. Você não está apenas esperando por um cônjuge.
Você está esperando por um parceiro na missão. Alguém que possa lidar com o peso da sua adoração. Alguém que não te tire do lugar secreto, mas te encontre lá. Alguém que possa guerrear com você, orar com você, jejuar com você, crer com você. Alguém que não apenas ame a versão de você, que é polida e bonita, mas a versão que está chorando no altar, clamando por avivamento. Esse tipo de conexão exige um tempo divino. Então você deve entregar a linha do tempo, entregar a pressão, entregar o desejo de simplesmente ter alguém. Porque se você agarrar o que está disponível, pode perder o que é ungido. Se você se contentar com companhia, pode renunciar à sua licença. Permaneça escondido. Permaneça santo. Permaneça faminto por Deus. Deixe-o ser sua satisfação. Deixe-o ser seu tudo. Pois quando ele se torna seu tudo, ele pode confiar em você com qualquer coisa. E você deve entender isso também. Alguns são chamados a caminhar solteiros por mais tempo, porque são designados para ministrar a outros em sua solteirice. Sua vida não é apenas sobre sua felicidade, é sobre a colheita dele. Há pessoas te observando, há almas sendo impactadas pela sua fidelidade. Sua solteirice está pregando mais alto que 1000 sermões. Você está mostrando ao mundo como é estar satisfeito em Cristo sozinho. Não amaldiçoe esta temporada. Não saia antes do final. Tem uma revelação incrível esperando por você. Comente amém e vamos juntos. Não a desperdice navegando pela vida de outra pessoa, comparando seu capítulo ao deles. Não deixe o inimigo roubar sua alegria com mentiras e impaciência. Redima o tempo. Mergulhe fundo na palavra. Afie seus dons. Sirva com fogo. Adore sem restrições. Torne-se tão perdido em Deus que quando o certo te encontrar, ele terá que buscar a Deus para chegar até você. Você é um vaso escolhido. E vasos escolhidos não são preenchidos por qualquer um. Você requer um tipo especial de amor, um que é enraizado em Cristo, ancorado em aliança e refinado pelo fogo. Até que essa pessoa esteja pronta, deixe o Espírito Santo te amar melhor do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Ele conhece as profundezas do seu coração. Ele vê cada dor não expressa e ele é mais que suficiente. Você não precisa perseguir ninguém. Não precisa implorar por atenção. Não precisa comprometer seus padrões para se sentir amado. Você já é amado pelo Rei dos Reis. Você já é perseguido pelo Salvador da sua alma. Você já é valorizado por aquele que deu sua vida por você. Escolhido, este isolamento está gerando poder em você. Esta solidão está construindo músculos espirituais. Este silêncio está afinando seus ouvidos para a voz do Senhor. Não resista a isso. Abrace-o, pois quando o tempo chegar, e a pessoa chegar, e a união chegar, valerá cada lágrima, cada noite solitária, cada oração não respondida, cada temporada de ser mal entendido. Você olhará para trás e dirá: obrigado, Deus, por não me dar o que eu queria. Obrigado por me guardar para o que eu precisava. Obrigado por me esconder até que o coração certo pudesse me encontrar em ti. Que o mundo persiga migalhas. Você está se alimentando da palavra. Que o mundo se contente com faíscas. Você está esperando pelo fogo dos céus. Que o mundo persiga atenção. Você está caminhando na unção e essa é a diferença. E se você está realmente ouvindo verdadeiramente aberto, começará a perceber algo que abalará
os alicerces do seu espírito. Seu desejo por conexão não é errado, mas primeiro deve ser redimido. Veja, o mundo te ensina a desejar amor de uma maneira que te deixa vazio. Ele te vende romantismo, mas não pode te vender aliança. Ele te oferece afeição, mas não pode te oferecer uma missão eterna. Então, quando você foi escolhido, quando o fogo de Deus marcou sua alma, você deve desaprender o que o mundo te ensinou sobre relacionamentos e reaprender o que o Espírito está dizendo sobre alinhamento no reino. Você não nasceu para namorar sem rumo. Você não foi feito para dar fragmentos da sua alma a pessoas que nunca foram designadas para o seu futuro. Seu corpo não é um campo de testes e seu coração não é uma porta giratória. Você foi feito à imagem de um Deus santo chamado a um padrão que abala as portas do inferno. E quando Deus te chama, Ele chama cada parte de você à ordem, suas emoções, seus desejos, seus planos. Ele não quer apenas seu espírito salvo. Ele quer sua alma disciplinada. Você deve deixar o fogo de Deus queimar sua impaciência, suas afeições errantes, as partes de você que ainda buscam ser vistas e escolhidas pelo homem, em vez de estarem satisfeitas por serem vistas e escolhidas por Deus. Não basta dizer que você é separado. Você deve viver como tal. Você deve entrar em cada ambiente com um espírito que diz: eu pertenço a Jesus. E essa identidade repelirá os errados, intimidará os descomprometidos, frustrará os casuais, porque sua presença carrega peso, sua pureza carrega poder. Seus padrões são o espelho que revela o que falta aos outros. E sim, alguns vão te ignorar, alguns vão te ridicularizar, alguns vão te rotular como intenso demais, sério demais, focado demais em Deus. Deixe-os falar, deixe-os partir. Você não está aqui para entreter as opiniões dos mornos. Você está aqui para iniciar um avivamento em cada parte da sua vida, até mesmo na sua solteirice. Não há temporada desperdiçada nas mãos de Deus. Seus anos de solteiro não são um atraso, são um design divino, não são uma maldição, são uma consagração, não são uma punição, são preparação para o poder. E quando você finalmente compreender isso, toda a sua postura muda. Você não implora mais a Deus por alguém para te amar. Você o agradece por te amar o suficiente para te manter escondido. Você não clama mais, porque ainda estou sozinho. Você se levanta com fogo santo e declara: Senhor, use esta solidão para me expandir, para me santificar, para me moldar no guerreiro que o Senhor precisa que eu seja. Alguns de vocês, se Deus desse o que pediram, parariam de orar, parariam de jejuar, parariam de correr atrás dele com desespero, porque a verdade é que sua fome agora é forjada no seu vazio. Seu fogo está queimando por causa do anseio. E Deus, em sua misericórdia, permite que a dor permaneça, não para te atormentar, mas para te manter ligado a Ele. Porque Ele sabe algo que o mundo se recusa a ensinar. Apenas o que nasce na intimidade com Deus pode sobreviver às tempestades da vida. Você não precisa de uma pessoa para te completar. Você precisa da presença do Espírito Santo para te consumir. Quando Ele te consome, você caminha em clareza, você caminha em confiança. Você não mede mais seu valor por quem te responde. Você não liga mais sua identidade à aprovação de outra pessoa.
Você para de olhar ao redor e começa já a olhar para cima. Você começa a entender que a maior vocação na sua vida não é o casamento, é a obediência. E se essa obediência exigir mais anos sozinho, mais noites em adoração, mais batalhas no lugar secreto que seja, porque os escolhidos não vivem para o conforto, eles vivem para a causa. Eles não são influenciados por sentimentos, eles são ancorados pela fé. Eles não perseguem a mão do homem, eles buscam o rosto de Deus. Você está sendo refinado para algo que ainda não viu. Você está sendo amadurecido para carregar um peso que ainda não pode imaginar. E quando você finalmente encontrar a pessoa que Deus tem para você, não parecerá um resgate, parecerá uma confirmação. Não será confuso, não será caótico, não virá com compromissos, será puro, será coberto, será chamado por Deus. Até lá, não se desculpe por caminhar sozinho. Não abaixe seus padrões para atrair atenção. Não dilua sua vocação para ganhar companhia. Aquele que é para você nunca pedirá que você seja menos. Ele não tentará apagar sua luz, não ressentirá seu fogo, não temerá sua autoridade. Ele caminhará com você de mãos dadas para a batalha, para o propósito, para o legado. E até que esse dia chegue, eu falo sobre você. Agora, esteja contente na sua consagração. Que ela te fortaleça, que ela te purifique, que ela te torne perigoso para o reino das trevas. Porque um escolhido sozinho com Deus nunca está verdadeiramente sozinho. Você está cercado por anjos. Você é guiado pelo Espírito. Você está armado com a verdade. Você está vestido de justiça. Você é amado com um amor que nunca falhará. O inimigo quer te convencer que seu isolamento significa abandono, mas a palavra de Deus declara em Hebreus 13, versículo 5: Nunca te deixarei, nem te desampararei. O diabo é mentiroso. Você não está abandonado. Você é um sinal. Você não está negligenciado. Você está sendo vigiado. Você não está esquecido. Você é conhecido. Deus não está ignorando seus clamores. Ele está investindo no seu espírito. E quero que você ouça isso com cada grama de fé. Nos seus ossos está chegando um momento, uma colisão divina, onde tudo pelo que você orou, tudo pelo que esperou, tudo pelo que se rendeu, se cumprirá de uma maneira que só Deus pode orquestrar. Não será porque você lutou por isso, não será porque você manipulou para consegui-lo, será porque você permaneceu fiel. Ele é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Não aqueles que flertam com ele uma vez por semana. Não aqueles que o buscam quando estão desesperados, mas aqueles que fizeram dele o centro, a fonte e o sustentador de toda a sua vida. Você não foi feito para um amor comum. Você foi criado para uma aliança que carrega glória. E até que essa aliança seja revelada, honre a Deus com sua espera. Que ela seja santa, que ela seja cheia de adoração, que ela seja marcada por orações que movem montanhas, que ela seja definida por decisões que confundem o mundo, mas agradam ao Pai. Você não está apenas esperando por alguém para segurar sua mão. Você está se preparando para segurar a espada do Espírito com alguém que sabe como usá-la. Você não está apenas esperando por um dia de casamento. Você está esperando por uma parceria no reino que abala o inferno. Você não está apenas esperando por afeição. Você está esperando por missão, alinhamento, por um fogo que combine com o seu. E então,
Eu digo a você, escolhido, levante-se na sua vocação. Não se curve à pressão. Não entretenha falsificações. Não se contente com a afeição temporária. Quando você está destinado a um propósito eterno, sua solidão é uma semente, e quando ela florescer, produzirá frutos que nutrirão não apenas seu coração, mas os corações de gerações futuras. E eu te digo agora, com toda a autoridade do Espírito do Deus vivo, este é o seu tempo de se tornar. Não é a hora do desespero, é a fornalha da sua formação. A espera não é ociosa, o silêncio não é vazio. Deus não está ausente, Ele é intencional. Ele está cortando cada distração, cada laço de alma não saudável, cada desejo impuro que corromperia seu futuro se não fosse tratado. Ele está purificando seus motivos, Ele está expandindo seu espírito, Ele está colocando sua mão sobre seu coração como um oleiro, moldando o barro, sem pressa, sem pular etapas, mas moldando algo que durará. Ouça atentamente esta temporada, não é para te destruir, é para te destilar, para remover o que não é dele, para que o que reste seja santo, refinado e inabalável. Você pode se sentir vazio, mas Deus diz: estou te enchendo com o meu fogo. Você pode se sentir invisível, mas o céu diz que você está cercado. Você pode se sentir rejeitado pelas pessoas, mas você é aceito no amado. E quando Deus te aceita, nenhuma rejeição terrena pode cancelar seu destino. Não confunda quietude com abandono. Não deixe o diabo sussurrar mentiras na sua alma nas horas silenciosas da noite. Ele dirá que você está atrasado. Ele dirá que você é velho demais. Ele dirá que perdeu sua chance. Mas essa voz não é do seu pastor, é do seu adversário. E ele está aterrorizado com o que você se tornará se acreditar na verdade, porque aqui está a verdade. Você está no tempo certo. Você não está atrasado. Você não é menos que os outros. Você não está esquecido. As promessas de Deus não operam nos calendários humanos. Elas funcionam nos tempos eternos. Quando a plenitude do tempo chegar, nenhum demônio no inferno, nenhum atraso na terra, nenhuma traição do homem pode parar o que a mão de Deus já ordenou. E escolhido, você deve ouvir isso profundamente na sua alma. Você está sendo escondido, porque é precioso demais para ser tratado com descuido. Você está sendo guardado porque não é comum. Você não deve ser passado de mão em mão. Você não deve ser testado e experimentado como mercadoria em uma prateleira. Você é realeza. O céu conhece seu valor, mesmo que as pessoas não o façam. E por causa disso, Deus não permitirá que qualquer um entre na sua vida. Algumas portas se fecharão subitamente, alguns relacionamentos desmoronarão, alguns sentimentos desaparecerão, e você não entenderá o porquê, mas Deus entende. Ele vê o que você não vê e Ele te ama o suficiente para te proteger do que você acha que quer. Esse é o tipo de amor que nem sempre parece bom, mas é sempre justo. É o tipo de amor que te nega satisfação temporária para que você possa ganhar alinhamento eterno. É o tipo de amor que treina seu espírito a se apoiar em Deus primeiro, antes de se apoiar em qualquer outra pessoa. Veja, não devemos estar tão desesperados por conexão que esquecemos a ordem da intimidade. Deus primeiro, sempre. Deus primeiro. Hoje você não constrói
uma fundação sobre sentimentos, você a constrói na rocha Cristo Jesus. Você não começa com romantismo e espera que isso leve à justiça. Não. Você começa com justiça e confia que Deus adicionará o que é certo no seu tempo. Como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma teoria, não é uma sugestão, é uma lei divina escrita na palavra eterna de Deus. E eu te pergunto, hoje, você pode confiar nele no silêncio. Você pode louvá-lo quando seus braços estão vazios. Você pode permanecer fiel quando a única companhia que você tem é o Espírito Santo, porque essa é a marca dos escolhidos. Não que eles estejam cercados de pessoas, mas que sejam sustentados pela presença. Não que sejam sempre compreendidos, mas que sejam sempre ancorados. Não que evitem a dor, mas que caminhem pelo fogo e não se queimem. Você não é chamado para ser como todo mundo. Então, pare de comparar sua jornada com a deles. Pare de medir seu valor por estar ou não casado. Pare de acreditar na mentira de que seu valor é determinado por alguém te escolher romanticamente. Nenhum ser humano tem o poder de validar o que Deus já declarou. Você é escolhido, você é santo, você é separado. Aquele que é para você não competirá com sua vocação. Ele a complementará. Não exigirá que você abaixe seus padrões. Ele se elevará para atendê-los. Não te afastará da oração. Ele te levará mais fundo nela. E se alguém não pode correr ao seu lado no espírito, não está destinado a caminhar com você no natural. Isso não é julgamento, é sabedoria, é proteção. Deixe Deus ser o guardião do seu coração. Deixe-o vigiar suas emoções. Deixe-o filtrar cada conexão, cada conversa, cada atração. Porque quando Deus filtra apenas o que é puro, permanece. E os puros de coração verão a Deus não apenas na eternidade, mas em todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos. Às vezes, talvez você sinta que a espera está durando demais. Talvez seu coração tenha se cansado. Eu entendo. Deus entende. Mas deixe eu falar diretamente à sua alma. Fé cansada ainda é fé. Mesmo que suas orações sejam sussurradas através de lágrimas. Mesmo que sua confiança esteja tremendo, mesmo que sua esperança pisque como uma chama fraca, ainda é esperança. E Deus não despreza sua fraqueza. Ele se aproxima dos corações partidos, ele cura os feridos, ele levanta os cansados. Então, não desista. Não ceda à tentação de se contentar. Não comprometa, porque o peso parece pesado. Em vez disso, levante os olhos novamente. Levante a voz novamente. Levante as mãos novamente, porque o céu está observando. O céu está registrando cada sacrifício silencioso, cada rendição privada, cada momento em que você recusou o que parecia bom em troca do que é ordenado por Deus. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando óleo. Você está se tornando sábio. Você está aprendendo a carregar a glória sem ser esmagado. Você está aprendendo a discernir espíritos, a reconhecer caráter, a guardar sua paz. Isso não é atraso, é equipagem divina. E quando Deus finalmente disser, agora, quando Ele trouxer a pessoa certa para a sua vida, você não entrará no relacionamento como alguém quebrado, desesperado ou incompleto.
Você entrará como alguém inteiro em Cristo, cheio de propósito fundamentado na verdade, e transborda da unção que só vem de estar escondido no lugar secreto. Veja, a maior história de amor não é apenas entre homem e mulher. É entre Deus e seus escolhidos. E essa história ainda está sendo escrita na sua vida, página por página, oração por oração, obediência por obediência. Deixe-o escrevê-la. Deixe-o ser o autor. Deixe-o trazer o capítulo certo, no tempo certo. Porque o que Deus escreve não pode ser apagado. O que Deus constrói não pode ser quebrado. O que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. E quero que você me ouça com seu espírito, não apenas com seus ouvidos. Há uma razão pela qual os escolhidos caminham sozinhos. Há uma intenção divina por trás da solidão. Deus não te isola para te punir. Ele te isola para te elevar. Ele te separa não para rejeição, mas para refinamento. Antes que ele te dê uma plataforma, ele deve construir uma vida de oração em você. Antes que ele te dê um parceiro de aliança, ele deve te ensinar a ser fiel apenas com ele. Não inveje o barulho na vida dos outros. Não cobice as fotos nas linhas do tempo deles ou os destaques que eles exibem. Muitos têm companhia sim, mas poucos têm consagração. E Deus não está levantando pessoas comuns para esta hora. Ele está levantando guerreiros. Ele está chamando vasos de fogo, aqueles que foram provados na fornalha da solidão e encontrados fiéis. Veja quando Deus chama um homem ou uma mulher para carregar um manto sagrado. Ele não pode permitir que eles se misturem em todos os círculos. Ele não pode permitir que o coração dele seja entretido por cada sentimento passageiro. Ele tem que cortar o superficial para prepará-los para o profundo. É por isso que seu espírito não se encaixa em salas cheias de fofoca. É por isso que sua alma fica inquieta quando está cercada de perseguições vazias. Você foi feito para mais. Você nasceu para a agenda do céu. E a verdade é que Deus não pode te liberar para um relacionamento no reino até que você tenha sido liberto da desesperação emocional. Ouça-me bem. Se sua alegria ainda depende de uma pessoa, você não está pronto. Se sua identidade ainda depende de ser escolhido pelo homem, você não está apto para o peso da união no reino. Deus te ama demais para te dar uma bênção que se torne seu ídolo. Ele é um Deus ciumento, não por insegurança, mas por amor perfeito. Ele quer todo o seu ser primeiro. Então, ele espera. E observa. Ele pode e pergunta: você me amará quando for o único na sala? Você me seguirá quando isso custar companhia? Você ficará comigo quando eu pedir que você desista da pessoa que sua carne queria, mas seu espírito discerniu que era errada? Este é o fogo pelo qual o escolhido passa. Não apenas o fogo das provações, mas o fogo da obediência, o fogo da gratificação adiada, o fogo de dizer não ao que é bom, porque você está esperando pelo que é de Deus. E eu te digo, Deus não é negligente com suas promessas. Ele não esqueceu o que te disse, mas você deve estar pronto, não emocionalmente pronto, não socialmente pronto, espiritualmente pronto. Porque o que ele está prestes a enviar não é um namorado ou namorada, é um parceiro de destino. É alguém que carrega fogo nos ossos. É alguém
que sabe interceder, que caminha com propósito, que entende o peso da sua vocação. Esse tipo de pessoa não é construído com pressa. Esse tipo de conexão não é feito no micro-ondas, é marinada em oração. Então, enquanto você espera, construa. Enquanto espera, torne-se. Enquanto espera, mergulhe mais fundo na palavra. Aprenda a jejuar, a discernir, a caminhar em pureza. Não desperdice o deserto. Há lições aqui que ancorarão sua alma pelo resto da sua vida. Deus não está apenas preparando alguém para você. Ele está te preparando através de você. Porque sua vida não é sobre se casar. Sua vida é sobre glorificar Jesus. E se ele escolher glorificar a si mesmo através de uma aliança, então, aleluia. Mas se ele escolher glorificar a si mesmo através da sua solidão, ainda assim, aleluia. Essa é a voz do santo maduro. Não minha vontade, Senhor, a tua. Esse é o som de uma alma consagrada. Mesmo que não me deis o que quero, ainda te seguirei. Essa é a canção do remanescente. Ainda que ninguém vá comigo, ainda assim seguirei. Isso não é fraqueza, é desafio sagrado. É força celestial. E deixa eu falar sobre a guerra, porque você será tentado. Tentado a se contentar. Tentado a voltar atrás. Tentado a abaixar seus padrões para aliviar a dor na sua alma. Mas não faça isso. Não dê o que é sagrado ao que é temporário. Não troque sua unção por um momento de atenção. Você está carregando muito óleo. Você está grávido de propósito. Proteja o que Deus colocou dentro de você. Há demônios designados para te distrair. Sim, espíritos enviados para te tirar do alinhamento. O diabo não vem apenas com chifres e fúria. Ele vem como uma conexão falsificada, um rosto bonito, uma personalidade encantadora, um sorriso que mascara a manipulação. Você deve discernir. Você deve testar o espírito. Nem tudo que é enviado para você é enviado por Deus. E nem todos que dizem Deus me disse estão falando a verdade. Escolhido, você deve estar ancorado na verdade, porque quando essa distração aparecer, ela não parecerá uma ameaça, parecerá uma resposta à oração. Mas, se você não estiver imerso no lugar secreto, cairá pela voz errada. É por isso que a intimidade com Deus não é opcional. É sua sobrevivência, é sua proteção, é sua bússola. Então, volte ao lugar secreto. Coloque seus anseios no altar novamente. Chore, se precisar, mas não desista. Lamente se precisar, mas não volte atrás. Você não está perdendo nada. Você está sendo separado. Você não está sendo punido. Você está sendo posicionado. Porque quando Deus se move, ele se move subitamente. O que levou anos de preparação pode ser cumprido em um momento. Uma introdução divina, um encontro soprado pelo Espírito. Um momento kairós pode mudar tudo, mas você deve estar na posição certa. E essa posição não é um aplicativo de namoro, não é uma festa, não é um compromisso. É aos pés de Jesus, é na palavra, é na adoração, é na obediência, quando ninguém está olhando. E quando ele enviar o certo, você saberá não por borboletas no estômago, mas por paz. Não apenas por atração, mas por missão. Não por manipulação, mas por confirmação. O Espírito de Deus sussurrará: este é o que preparei para você, e seu espírito saberá, porque você esteve caminhando em sintonia com ele o tempo todo. E mesmo assim, você não idolatrará o relacionamento, porque a essa altura,
você saberá que Jesus ainda é suficiente. Você os amará, mas não precisará deles para te completar, porque você já está completo nele. Você será parceiro deles, mas não os fará a sua fonte, porque Deus, sozinho, é seu provedor, seu curador, seu redentor, seu primeiro amor. E se o Senhor nunca enviar ninguém, Ele ainda é bom, Ele ainda é digno, Ele ainda é fiel. Porque no final desta vida, não estaremos diante de um altar de casamento, estaremos diante de um trono. E a pergunta não será: você foi casado? Será: você me conheceu? E eu te digo agora com toda a urgência na minha alma, esta vida não é sobre perseguir conexão humana, mas comunhão divina. Não é sobre se encaixar na multidão, mas caminhar com Cristo pelo fogo. Você não foi escolhido para ser celebrado pelo homem. Você foi escolhido para ser crucificado com Cristo, para que o poder da sua ressurreição pudesse ser revelado em você. Você deve entender algo mais profundo que os sentimentos. Quando Deus te isola, Ele não está tirando algo de você. Ele está criando espaço dentro de você. Espaço para encher com sua glória. Espaço para te ensinar a reconhecer seu sussurro em um mundo barulhento. Espaço para treinar seu espírito a ser guiado, não pela visão, mas pela fé. Espaço para revelar que o anseio mais profundo do seu coração não é realmente por romantismo, é por reconciliação com seu Criador. Esta geração está obcecada por ser amada, mas negligencia o próprio autor do amor. Queremos o calor do toque humano, mas fugimos do fogo do refinamento divino. Desejamos afeição, mas evitamos a correção. No entanto, eu te digo, a correção de Deus é amor. Seu atraso é misericórdia. Seu silêncio não é ausência, é formação. Deus não está com pressa. E a razão pela qual Ele não está com pressa é porque Ele está construindo algo eterno em você. Ele não está interessado em sucesso superficial. Ele não se impressiona com aparências externas. Ele olha para o coração. Ele está construindo em você um templo não feito por mãos humanas, um vaso para seu espírito habitar. Você pode se sentir invisível para as pessoas, mas é totalmente conhecido por Deus. Você pode se sentir ignorado pelo mundo, mas o céu observa cada passo seu. Cada lágrima que você chorou à noite, Ele a coletou. Cada vez que você escolheu santidade em vez de conveniência, Ele registrou. Cada vez que você se afastou da pessoa errada, em obediência a Ele, Ele sorriu para você. Não ouça pensar que seu sacrifício é desperdiçado. Não ouça acreditar na mentira de que nada está acontecendo. Deixa eu te dizer algo santo está acontecendo dentro de você. Você está se tornando uma fortaleza de fé. Você está se tornando um farol em uma geração escura. Você está se tornando alguém que não se curva à cultura, mas permanece sob a bandeira de Cristo. E quando os outros disserem, por que você ainda está solteiro? Por que você ainda está sozinho? Você os olhará nos olhos com calma confiança e dirá, porque minha vida não é minha. Eu pertenço àquele que me salvou. Eu caminho ao ritmo do céu e não me contentarei com o que parece bom. Esperarei pelo que é ordenado por Deus. Às vezes, Satanás teme um crente que está contente em Cristo. Ele treme diante de alguém que não compromete por conforto. Ele perde o controle quando você se recusa a apressar o que Deus está fazendo na sua vida. Há poder na sua paciência, há fogo na sua fidelidade, há glória
na sua rendição. E alguns de vocês estão esperando que Deus envie alguém para te amar. Mas Deus está tentando te mostrar seu amor de maneiras que você nunca viu antes. Às vezes, Ele precisa esvaziar suas mãos para que Ele possa enchê-las com Ele mesmo. Às vezes, Ele precisa remover todas as outras vozes para que você finalmente reconheça a dele. Não confunda isolamento com abandono. Deus não é cruel. Ele não brinca com seu coração, mas Ele o testará, porque apenas o testado pode ser confiado. Ele purificará seus motivos. Ele queimará cada ídolo. E quando Ele vir que você o deseja mais do que qualquer coisa que Ele poderia te dar, então, e somente então, Ele abrirá a porta. E quando Ele o fizer, você verá que cada noite solitária teve um propósito. Cada lágrima construiu caráter. Cada oração não respondida foi respondida de uma maneira melhor do que você imaginou. Você verá que o tempo dele não foi apenas certo, foi perfeito. Porque Deus não dá presentes que distraem. Ele dá presentes que alinham. A pessoa que Ele te enviar não te afastará da sua vocação. Ela te levará mais fundo nela. Não exigirá a sua atenção às custas da sua unção. Ela guardará seu propósito com oração. Não competirá com Deus no seu coração. Ela o adorará com você. Mas ouça atentamente, antes que você possa se unir a alguém que ama a Deus profundamente. Você deve amar a Deus primeiro, com todo o seu coração, alma, mente e força. Você não pode exigir o que se recusa a se tornar. Você não pode esperar o que não está disposto a crescer para ser. Deus não está construindo um conto de fadas. Ele está forjando um legado de fé. Então, eu te desafio hoje, apaixone-se por Jesus novamente. Não apenas por suas bênçãos, mas por seu ser. Busque seu rosto, não apenas sua mão. Clame para conhecê-lo, não apenas para receber dele. Faça seu relacionamento com ele a fundação, não um acessório, porque tudo mais pode ser abalado, mas ele nunca será movido. E deixe eu te dizer, quando você caminha nesse tipo de amor, quando você carrega esse tipo de intimidade, você muda atmosferas. Você não persegue pessoas, elas são atraídas pelo Cristo dentro de você. Você não implora por afeição, você irradia o amor de Deus. Você não se contenta com corações pela metade. Você espera por um guerreiro que combine com seu fogo. E se Deus te chamar para caminhar esta jornada sozinho por uma temporada ou por uma vida inteira, saiba disto. Você não está sozinho, pois o Senhor, seu Deus, caminha com você. Ele te cerca, Ele te preenche, Ele fala com você, Ele provê para você e Ele se alegra por você com cânticos. Você não está incompleto, você não está esquecido, você não está atrasado. Você é chamado, escolhido e valorizado por aquele que segura as estrelas em suas mãos e ainda alcança você. E agora, eu falo ao seu espírito. Falo ao cansado que chorou atrás de portas fechadas. Falo ao forte que secretamente deseja ser abraçado. Falo ao fiel que se pergunta se Deus esqueceu seu desejo. Falo ao escolhido que caminha sozinho, não porque é desamado, mas porque é separado. E agora, eu falo diretamente ao seu espírito. Falo ao cansado que tem chorado por trás de portas fechadas. Falo ao forte que secretamente anseia por um abraço. Falo ao fiel que se pergunta se Deus se esqueceu do desejo do seu coração. Falo ao escolhido que caminha sozinho,
não porque não é amado, mas porque foi separado para um propósito divino. Eu quero que você ouça isto não com seus ouvidos, mas com as profundezas da sua alma. Você não está caminhando por um vale de punição. Você está trilhando o caminho da preparação. O deserto em que você se encontra não é uma maldição. É o campo de treinamento onde os profetas são forjados. O silêncio que te ensurdece não é rejeição. É o ambiente sagrado, onde a intimidade com o Criador é refinada. A espera que te consome não é tempo perdido. É a estação onde a sua força espiritual é renovada para o peso da glória que está por vir. Portanto, em nome de Jesus, eu declaro: levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas e finque os seus pés sobre a rocha eterna. Não ouse invejar aqueles que parecem ter tudo e o que você deseja. Você não conhece o custo do que eles carregam, nem a superficialidade que pode se esconder por trás de uma foto sorridente. A sua porção é santa. O seu cálice transborda com uma graça que o mundo não pode compreender. O seu caminho pode ser estreito, íngreme e solitário, mas ele leva diretamente ao coração de Deus. Você pode estar escondido aos olhos dos homens agora, mas está sendo guardado e preparado por Deus para um tempo como este. O isolamento que você sente não é uma gaiola, mas um casulo sagrado. Não é uma prisão, mas um santuário. É neste lugar separado que Deus está removendo as distrações, revelando os verdadeiros motivos do seu coração e te moldando em um guerreiro capaz de liderar, de resistir e de guerrear no espírito. Ele não está te privando de amor, ele está te protegendo de se contentar com menos do que o divino, te guardando de se conectar com uma alma que não foi designada para o seu destino. Cada relacionamento que se desfez, cada oportunidade que escapou, cada sentimento que desapareceu subitamente, não foi um ataque do inimigo, mas um ato de misericórdia cirúrgica do seu Pai Celestial. Ele vê o que você não pode ver. Ele conhece o veneno escondido atrás de um elogio, a manipulação por trás de um sorriso e a imaturidade espiritual por trás de uma atração. E porque ele te ama com um amor ciumento e protetor, ele prefere que você suporte a dor temporária da solidão a sofrer uma vida inteira de sabotagem espiritual. Rejeição para o escolhido é apenas o redirecionamento de Deus. Portanto, eu te desafio hoje. Viva com fogo nos seus ossos. Caminhe como o filho e a filha do rei que você é. Adore quando ninguém estiver olhando. Ore, como se o céu estivesse inclinado para te ouvir. Sirva como se a eternidade fosse a sua única recompensa. Recuse-se a encolher para caber em lugares pequenos. Recuse-se a perseguir a validação dos homens. Recuse-se a se contentar com migalhas quando o Pai te preparou um banquete. Deixe que o mundo fale, que riam, que partam, mas você permaneça fiel. Quando você acordar amanhã, não pergunte mais: Deus, por que ainda estou sozinho? Em vez disso, levante-se com uma santa audácia e pergunte: Pai, o que o Senhor está forjando em mim hoje nesta solidão sagrada? Não persiga uma mão para segurar. Persiga o coração do céu. Não busque ser escolhido por uma pessoa. Caminhe na autoridade de quem já foi escolhido por Deus antes
da fundação do mundo. Confie nele com toda a sua vida, não apenas com as partes fáceis e as vitórias públicas. Confie nele com as suas lágrimas silenciosas. Confie nele com seus sonhos quebrados. Confie nele com os desejos não atendidos que latejam nos lugares mais doloridos da sua alma. E apenas observe. Observe o que o Deus do universo fará com uma vida totalmente rendida. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que andou sobre as águas e que ressuscitou os mortos, ainda está escrevendo a sua história. E se ele é o autor, então cada aparente atraso é, na verdade, um alinhamento divino. Cada não é uma proteção celestial. Cada porta fechada é um ato de misericórdia. E cada momento de silêncio está, na verdade, repleto da sua presença te moldando. E quando esse processo se completar, quando o tempo de Deus, o Kairos, chegar, você olhará para trás e entenderá. Você verá que cada desafio superado valeu a pena. Cada lágrima derramada irrigou o solo do seu propósito. Cada obstáculo vencido construiu em você uma fortaleza inabalável. Você não entrará na sua próxima estação como alguém quebrado, desesperado ou incompleto. Você entrará como alguém inteiro em Cristo, cheio de propósito fundamentado na verdade e transbordando com a unção que só pode ser gerada no lugar secreto. Você perceberá que a pessoa que Deus trará para a sua vida não chegará para te resgatar, mas para confirmar tudo o que Deus já fez em você. Não será uma união confusa, caótica ou cheia de ansiedade. Será divina, será clara, será santa. Será uma parceria no reino que abala as portas do inferno. Não será alguém que apenas confortará suas emoções, mas alguém que alimentará o seu propósito, que guerreará com você, orará com você e não temerá o fogo da sua vocação. Você entenderá porque tudo mais teve que falhar, porque todos os outros tiveram que se afastar, porque você teve que suportar estações de silêncio, porque o que Deus estava gerando na sua vida não era para os fracos de coração. Portanto, não amaldiçoe esta estação. Não a desperdice navegando pela vida de outros, comparando o seu capítulo com o deles. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria com mentiras de impaciência. Em vez disso, redima o tempo. Mergulhe fundo na palavra. Afie os seus dons. Sirva com paixão. Adore sem restrições. Torne-se tão perdido em Deus que quando a pessoa certa te encontrar, ela terá que buscar a Deus primeiro para chegar até você. Você é um vaso escolhido, e vasos escolhidos não são preenchidos por qualquer um. Eles requerem um amor que é enraizado em Cristo, ancorado em aliança e refinado pelo fogo. Você não está apenas esperando por um cônjuge. Você está aguardando por um parceiro de missão. Você não está apenas esperando por um dia de casamento. Você está esperando por uma aliança que carrega a glória de gerações. E se esta mensagem queimou em seu espírito e confirmou o que Deus tem sussurrado para você no lugar secreto, então eu te peço, não guarde este fogo só para você. Compartilhe este vídeo com outra pessoa que precisa ouvir que sua solidão não é um fim, mas uma preparação sagrada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a esta família de guerreiros que se recusam a se contentar com menos do que o propósito de Deus. Lembre-se, você não está sozinho. Você está sendo preparado. O melhor
ainda está por vir.